Eu acho que Deus vai falar com a gente. Eu estou desconfiado que Deus vai falar com você. Eu estou desconfiado que o Espírito Santo vai conversar com você. Eu estou desconfiado que o Espírito Santo vai falar com essa pessoa que está aí do teu lado. Diz para ela assim: se prepare. Não, diga, você não me entendeu. Diga, se prepare. O Senhor vai falar com você. Amém? Tá. Já 2 vieram aqui, as crianças. Então as crianças estão liberadas para ir para o culto infantil. As crianças. Cadê a tia que vai cuidar das crianças? Ou o tio? Tá ali? Então vocês acompanham, tá? Sem correr, tá? Nem tipo de violência com os tios. Tem tio que termina, depois a gente leva ele para a UPA. Ele foi golpeado. Já teve casos de chegar lá, tá acontecendo estrangulamento. O menino tá com a fralda no pescoço do tio, eliminando o tio. Brincadeira, gente, eu que sou exagerado. Não é fácil ter tio, né, pastora Lúcia, que pega o menino. Não é brincadeira. Glória a Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 6, verso 15. Lucas 6, 15. Aleluia. Lucas 6, 15. Lucas 6, 15. Só para repetir assim, para ficar bem. Aliás, vamos falar do 16 em diante, né? Do 15 mesmo. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, foi o último que nós falamos no último final de semana. Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Mas hoje nós vamos falar sobre Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, não Judas Iscariotes. Para você entender sobre estes homens, nós estamos numa série falando de 12 homens que são comuns, mas que foram usados de forma extraordinária. E quando a gente fala sobre Pedro, Tiago, João, sobre Mateus, sobre Bartolomeu, sobre André, sobre Filipe, sobre Natanael, as pessoas até ficam assim, mas eu sei, Natanael, Filipe e tal. Mas quando você vem para os nomes do final da lista, como eu disse, a Bíblia sempre traz a lista dos 12, dividido praticamente em 3 grupos de 4. Eles sempre aparecem de um lado, um do outro. Então assim, há poucos registros. Então o que eu vou me valer hoje para você é de uma análise bíblica, mas também de muitos fundamentos históricos, de Flávio Joséfo, de Filo, de Eusébio, historiador da igreja primitiva. Esses homens, Flávio, se você quer conhecer a história dos hebreus, depois da Bíblia Sagrada, a melhor enciclopédia, o melhor conteúdo você vai encontrar do historiador Flávio Joséfo, a história dos hebreus. E ele fala sobre esse cenário. Eusébio também fala da história eclesiástica, e ele conta um pouco sobre isso. Tem um historiador escocês que ele escreveu um livro em 1700 alguma coisa, agora esqueci o ano, em que ele fala, o Bruce, o nome dele é Bruce, e ele fala sobre o treinamento dos 12. Ele também
ajuda muito no que eu vou falar hoje com você. Deixa eu te dar o quadro de Israel nesse momento. Hoje é dia de eleição, então vai ficar fácil falar isso aqui. O quadro político de Israel, se conhecia 4 partidos políticos em Israel. Os fariseus, que eram um partido, porque o sinédrio era como se fosse um senado, e os fariseus, eles eram obedecedores da lei, mas eles acreditavam em anjos, eram mais espirituais. Tinha os saduceus, um segundo partido, uma segunda seita, uma segunda denominação, como você quiser entender, dentro do judaísmo, e esses é o que governava o templo. Anás, Caifás, aquela situação da crucificação de Jesus está mais na mão dos saduceus, o julgamento de Cristo e o julgamento de Paulo também. É tanto que quando você lê Atos, Paulo ele vai e cita a ressurreição, e aí eu vou te explicar por que ele cita na hora da discussão em Atos, que ele está apanhando no sinédrio, porque ele queria colocar um contra o outro, porque a situação dele estava ficando complicada. E os saduceus, eles eram materialistas, eles não acreditavam em anjo, eles não acreditavam em ressurreição, eles não eram espirituais, eles eram céticos contra as coisas espirituais. E Paulo vinha do fariseísmo, então Paulo cita a ressurreição, quando eu ressurgi, assim como Cristo ressuscitou, e nós também ressuscitaremos. Aí cria uma polêmica entre os saduceus e os fariseus. Existe um outro grupo além deles, que é os essênios, e a Bíblia não fala sobre os essênios em lugar nenhum, mas os essênios eram homens que eram muito devotos à lei de Moisés, e eles gostavam de habitar mais no deserto, muito ligados ao celibatário, não casavam. Alguns dizem que o pai de Jesus tinha aproximação muito grande com os essênios, por isso facilitou a fuga dele com Maria e Jesus para o Egito, porque os essênios eram nômades também e moravam no deserto, entendas. Existe os zelotes, que é o quarto grupo, que a Bíblia cita os zelotes, e esses também observadores da lei mosaica, mas muito radicais quanto à vontade deles. Era um grupo mais extremista, era um grupo que se valia da violência, muito político, mais por lado da política partidária mesmo, do que por lado até religioso. E não tanto talvez quanto os herodianos, que é um quinto grupo, que eram aqueles que caminhavam com Herodes. Muito bem, colocando vocês a par disso e voltando para os zelotes, deixa eu te explicar quem é um zelote. Zelote era um partido político, e esse Simão aqui, ele é desse grupo, ou fez parte desse grupo, ou ficou nesse grupo por muito tempo, não se sabe. Mas os zelotes, eles eram tão nacionalistas, e eles tinham tanta ojeriza por Roma, e eles eram treinados, zelote era treinado para enfrentar qualquer tipo de opressão, entenda isso. Eles estavam dispostos a morrer, eles estavam dispostos a matar, eles estavam dispostos a ser torturados. Os zelotes eram radicais, eles eram terroristas, eles colocavam fogo, eles começaram a ser conhecidos como os homens das adagas, porque eles andavam com adagas dentro das túnicas, com facas pequenas, com curva, ela tinha uma curvinha, e eles se aproximavam dos adversários políticos no meio da multidão, sacavam suas adagas, passavam no pescoço e saíam no meio da multidão. Ataques terroristas. Eles incendiavam, eles eram complicados, radicais mesmo. E esses homens, eles eram tão determinados, diz a história, que eles eram treinados para passar por tortura, e treinados para ver os filhos
e os familiares e os amigos passar por tortura e jamais voltarem atrás na sua concepção. Para defender Israel, eles estavam dispostos a tudo, e eles entendiam que defendiam a causa de Deus, e para isso, se fosse ter que matar, eles matavam. Eles odiavam o Império Romano, e eles desejavam a queda do Império, e eles estavam dispostos a fazer tudo por isso. Inclusive os historiadores vão dizer que o incêndio que houve em Roma e a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo foi causado principalmente pelos zelotes. Porque quando o general Tito ele cerca Jerusalém e os judeus se encontram sem possibilidade de vencer, alguns pensam em negociar com Roma e se renderem, mas os relatos históricos dizem que todos que se pensavam em negociar, para pelo menos salvar, porque não era a intenção do general Tito queimar a cidade, ele queria conquistá-la e obter as riquezas. Não era um método de Roma, não era destruir, mas dominar e manter debaixo das suas asas. Então os zelotes, todos que iam negociar, os zelotes sabiam, eles matavam. Ou seja, ninguém vai negociar, ninguém vai se render. Então o general se viu numa posição que tem que colocar fogo em Roma. Ou melhor, em Roma não, estou lá em Nero já. Colocar fogo em Jerusalém. E tomou toda a riqueza do templo, tudo isso, destrói o templo. E alguns historiadores que defendem que isso foi a postura inflexível dos zelotes, que eram apegados à violência e a posturas radicais. Eles acreditavam que tudo que eles cedessem a um governo, que eles pagassem imposto a um governo, se não fosse a Deus, que homens não poderiam governar eles. Tudo que nós submetêssemos a outros líderes era traição a Deus. Então eles eram radicalmente assim, sanguinários. E eles começaram a ser conhecidos como os sicários, os homens das adagas, os homens das facas. Matavam soldados, matavam políticos, matavam qualquer pessoa que representasse uma contrariedade com a história deles. Se você ler Atos capítulo 5, verso 37, você vai ver que lá fala sobre um determinado Judas o Galileu. Alô, boa noite. Judas o Galileu, que ele fez uma revolta, ele era líder dos zelotes, mas ele foi assassinado por Roma, porque os judeus estavam comparando que Jesus era apenas um revolucionário político. E os zelotes, eles se aproximaram de Cristo, melhor dizendo, talvez Simão, o zelote, tenha aproximado de Cristo, como Pedro, Tiago e João acreditavam que ele seria um novo governo. E eles imaginavam que Jesus iria derrubar Roma e trazer de volta a glória que Salomão, que Davi teve para os judeus. A visão deles era mais natural, mais materialista, do campo de vista mais físico. Mas o que Jesus está querendo implantar é um reino sem fim, é um reino diferente. E ele escolhe para a equipe dele um zelote, um cara radical, um cara da adaga, um cara violento, um terrorista. Jesus coloca esse homem na equipe dele, Jesus discipula esse homem, Jesus trata esse homem,
Jesus trata um homem que ele tinha fanatismo insensato. Jesus discipula um homem que tem comportamento autodestrutivo, disposto a morrer, a matar. Homens com disposições terríveis para ações impensadas. Imagina a equipe de Jesus, que tinha Mateus, que era judeu e cobrador de imposto, aliado de Roma. Imagina como é que Simão olhava para ele e falava: se eu te pegar num canto, eu passo a faca na garganta dele. É um traíra. O cara está cobrando imposto nosso, eu estou doido para matar um, e esse cara ainda... E Jesus pega um que se rendeu para Roma e um que está disposto a destruir Roma, e Jesus une essas pessoas na mesma equipe. E Jesus ama tanto um quanto o outro. Jesus cuida de um quanto do outro. Temperamentos diferentes, personalidades diferentes, mas Jesus está ali cuidando deles. Em Marcos capítulo 6, no verso 7, fala que Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Se nós seguirmos a relação de 12 que a Bíblia traz, provavelmente Simão... Alô? Meu Deus, alguém atende. Simão tenha ido com Judas, porque ele é sempre o penúltimo da lista com Judas. Então provavelmente eles formassem a dupla de evangelismo. Imagina, um doido para matar, o outro com coração desleal. Talvez os dois, porque Judas Iscariotes, Judas também tinha uma visão muito política da coisa, e Judas também ansiava pela queda de Roma. Então talvez os dois tivessem se aproximado de Jesus por interesses pessoais. Mas uma coisa fica evidenciado e provado nas Escrituras: Judas não se converteu, mas Simão o Zelote se converteu. Pastora Lúcia agora estava ministrando aqui e falou sobre o Espírito Santo, sobre os 12, sobre o Pentecoste. E eu tenho algumas crises na minha mente. A minha mente tem hora que ela dá algumas crises. Eu não achei na Bíblia ainda. Eu ainda não achei na Bíblia neotestamentária. Não estou dizendo que não exista, mas eu não achei um homem que foi cheio do Espírito Santo e virou as costas para Deus. Eu ainda não achei no Novo Testamento alguém que foi cheio do Espírito Santo e virou as costas para Deus. Eu ainda não achei. Pode existir. Ah, pastor, desvia. Eu não sei se desvia, porque os 12 de Jesus fizeram trepeça, até ser batizado com o Espírito Santo. Mas o dia que eles se encheram do Espírito Santo, eles nunca mais envergonharam o Senhor. Eu já fui selado, eu já fui cheio, eu já profetizei, e hoje estou aqui. Não sei, eu fico meio grilado. Uma pessoa que foi purificado do alto da cabeça à planta dos pés, porque quando João Batista estava batizando lá na Galileia, Deus disse assim: João, você vai batizar, até você vir o Espírito Santo descer sobre um e permanecer. Quando acontecer isso, esse João é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus disse: eu estou indo, mas eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Se eu não for, ele não pode vir, ele vai vir. E ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos ensinará as coisas vindouras. Ele estará com vocês. Ele será o vosso conselheiro. Ele derramará poder e autoridade sobre vocês.